Vivemos tempos em que o mundo natural e o mundo espiritual parecem cada vez mais distantes. Mas nem sempre foi assim. Houve épocas em que a Terra era vista como um ser vivo, pulsante, e não apenas como um recurso a ser explorado. A ecospiritualidade ressurge exatamente nesse ponto de fratura, como uma tentativa profunda de reconectar o ser humano com a sacralidade da natureza. É uma ponte entre espiritualidade e ecologia, entre ciência e contemplação, entre o visível e o invisível. Um conceito moderno, sim, mas enraizado em tradições milenares. Muito antes de termos satélites, microscópios ou teorias evolucionistas, nossos ancestrais olhavam para o céu, os rios, as montanhas e as florestas com reverência. Os povos indígenas da América, os xamãs da Sibéria, os druidas celtas, os monges taoístas, todos compartilhavam uma mesma intuição: a terra é sagrada. Cada pedra, cada árvore, cada animal carrega um espírito, uma centelha do divino. Eles não estudavam o planeta como um objeto, mas como um ser com o qual era possível se comunicar, se harmonizar e até se curar. Com o avanço da ciência moderna, principalmente após a Revolução Industrial, a natureza passou a ser vista de forma diferente. O mundo deixou de ser encantado. O solo virou mercadoria. As árvores, madeira, os rios, fonte de energia ou esgoto. E aos poucos, fomos nos desconectando. A espiritualidade também sofreu com isso. Para muitos, passou a se restringir a templos, dogmas, rituais. O sagrado foi separado do cotidiano. Mas nos últimos anos, esse paradigma começou a ruir. A ecospiritualidade nasceu como um chamado, ou talvez como um grito, para restaurar o vínculo perdido entre humanidade e terra. Ela não pertence a uma religião específica, embora muitas religiões tenham sementes ecospirituais em seus textos e práticas. Ao contrário, é um movimento transreligioso e até transdisciplinar. Pode ser vivido por cristãos, budistas, hindus, xamânicos, espiritualistas ou por pessoas sem religião, mas com profundo respeito pelo planeta. O termo começou a ganhar força no final do século XX, principalmente entre teólogos, ecologistas e pensadores espirituais preocupados com o destino do planeta. Um nome marcante nesse campo foi Thomas Berry, um padre católico e ecoteólogo que cunhou a expressão "a grande obra" para descrever a tarefa mais importante da humanidade neste século: reinventar a relação com a Terra. Berry dizia que o universo não é uma coleção de objetos, mas uma comunhão de sujeitos. Essa frase resume com precisão a essência da ecospiritualidade. A ideia central é simples e poderosa: a Terra é viva. Não apenas biologicamente, mas espiritualmente. Gaia, como os gregos antigos a chamavam, não é uma máquina, mas um organismo sagrado. E viver espiritualmente, neste contexto, significa reconhecer a sacralidade do solo que pisamos, da água que bebemos, do ar que respiramos. Significa perceber que tudo está interconectado, não apenas por cadeias alimentares ou ciclos ecológicos, mas por fios invisíveis de energia e consciência. Curiosamente, a ciência contemporânea começou a tocar em pontos que antes eram tratados apenas por tradições espirituais. A teoria de Gaia, proposta pela cientista Lynn Margulis e pelo químico James Lovelock, afirma que o planeta se autorregula como um grande organismo vivo. Estudos em física quântica sugerem que tudo no universo está emaranhado de forma sutil. E mesmo a biologia, ao investigar a inteligência das plantas, a comunicação entre árvores e a consciência animal, começa a revelar um mundo natural mais misterioso e interligado do que se imaginava. Mas a ecospiritualidade não é feita apenas de teorias. Ela se manifesta em práticas, em rituais que celebram os ciclos da natureza, em meditações ao ar livre, em peregrinações para montanhas, rios e desertos, em orações que pedem perdão à terra e agradecem suas dádivas, em ações concretas como reflorestar, proteger biomas, cultivar hortas comunitárias, defender o direito dos povos indígenas,
Afinal, cuidar da terra é, para os ecoespirituais, um ato sagrado. Um tipo de oração em movimento. Entre as práticas mais belas está a chamada oração ecológica, em que se reza com os pés descalços na terra, sentindo o chão pulsar. Ou os banhos de floresta inspirados no Shinrin-yoku japonês, que consistem em caminhar lentamente entre as árvores, em silêncio, sentindo sua presença. Também há celebrações solares e lunares, onde grupos se reúnem para honrar os solstícios e equinócios, como já faziam os antigos. Tudo isso resgata um sentimento que por muito tempo foi considerado superstição, o de que a Terra tem alma. No campo da espiritualidade cristã, o Papa Francisco causou impacto ao lançar a encíclica Laudato Si, em 2015, abordando diretamente a crise ecológica como uma questão espiritual e moral. Ele defende que tudo está interligado e que não haverá nova relação com a natureza sem um novo ser humano. O texto ressoou não apenas entre católicos, mas em muitos que buscavam um caminho de reconciliação entre fé e ecologia. É curioso notar como a ecoespiritualidade toca algo profundo mesmo em pessoas não religiosas. Ela fala a uma memória ancestral. É como se uma parte de nós reconhecesse, instintivamente, que a Terra não é apenas nossa casa, mas nossa origem e nosso destino. Quando caminhamos em silêncio por uma floresta, quando olhamos as estrelas numa noite limpa, quando ouvimos o som de uma cachoeira, algo em nós se alinha. Algo sussurra que fazemos parte de um mistério maior. Hoje, enquanto enfrentamos colapsos ambientais, aquecimento global, extinção em massa e desequilíbrios sociais, a ecoespiritualidade surge como um farol. Não apenas como uma proposta de reconexão com a natureza, mas como uma nova forma de espiritualidade, mais viva, mais integrada, mais desperta. Não é uma fuga do mundo, mas um mergulho mais profundo nele. É a espiritualidade do futuro, ou talvez, a espiritualidade mais antiga do mundo, renascida.